Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico, muito polêmico, mas que faz parte do programa Casamento Inabalável e eu vou trazer para vocês hoje. Vamos falar sobre traição. Quais os tipos de traição? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, traição para mim é adultério, é a pessoa tá comigo e se envolver com outra. Não! Neste vídeo eu vou falar para vocês quais são os tipos de traição que acomete um relacionamento e que muitas vezes você pode até estar passando por ele. Então, ó, ativa o sininho, inscreva no canal para você não perder mais vídeos como esse, né? Senta aí e preste atenção. E se você quiser, pega um papelzinho para você anotar quais são os 5 tipos de traições que eu vou trazer para você neste vídeo e você analisar o seu relacionamento para ver se você já passou por alguma delas ou se preparar para que não venha passar por elas. Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre os 5 tipos de traição que existem em um relacionamento. Solta a vinheta! Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que Deus esteja abençoando assim a todos. Então vamos mais a um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre traição. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que é um assunto um pouco polêmico, né? Tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, muita gente enxerga de uma forma. Eu quero te convidar, você que está aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. Porque aí tudo que eu postar aqui, que o canal estiver postando, né? Porque a gente posta assuntos diversos, você vai ser notificado. Se você não marcar, você não vai receber a notificação. E às vezes na correria do dia a dia você não lembra de ir lá. Mas se você clicar em inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser informado. E curta também, né, esse vídeo, compartilhe com pessoas, com amigos, vizinhos, colegas, alguém que de repente está passando por essa situação e precisa saber, né, como se posicionar, porque hoje a gente precisa se posicionar para tudo. E a sua dor pode não ser a dor do outro, ou você não ter dor nenhuma, mas conhecer alguém que existe e sente na pele. Então, eu te convido a se inscrever. Temos também o canal Bem-Estar em Foco de Nai Santos, onde ela aborda questões diversas sobre saúde, principalmente feminina, TPM, hormonal, ansiedade. E hoje, quem não sofre por ansiedade? Até você, homem também. Estresse, saúde do fígado e muitas outras coisas. Então, eu vou deixar também na descrição. Se inscreva lá no canal Bem-Estar em Foco e ative também o sininho para o Bem-Estar em Foco para você receber dicas valiosíssimas de como uma dica também de como se arrumar para o home office. Hoje todo mundo trabalha em home office, então ela também traz dicas de como você estar pronto em minutos para a sua jornada de trabalho em home office, seja você dona de casa, seja você secretária, seja você manicure, seja você cabeleireira, seja você maquiadora, você está sempre pronta, linda para o seu dia a dia. Então, sem perda de tempo, vamos falar sobre os tipos de traição. O que acontece? Quando a gente fala em traição, a maioria das pessoas, ela pensa que é uma infidelidade física. Infidelidade física, assim, é carnal, né? Eu tenho o meu relacionamento e eu saio com outra pessoa ou questões sexuais com outra pessoa. Só que, na verdade, é que existem várias formas de quebrar a confiança em um relacionamento. Porque quando a gente fala de traição, a gente fala de quebra de confiança. Quebra de confiança? É. Talvez você, né, conheça alguém que já enfrentou a dor de uma traição, ou você já enfrentou essa dor, mas não sabe da onde ela está vindo. E aí, o que é uma traição? O que é a quebra? O que é a quebra de confiança? É quando você faz algo que não deveria fazer e que você sabe que a outra pessoa não aprovaria. Entendeu? Quando a gente fala de traição, a quebra da confiança, aí, primeiramente, né? Quando você fala assim, ah, fulano quebrou minha confiança, você não vai pensar que seja um ato conjugal.
Você vai poxa, falou algo que não deveria, fez algo que não deveria. É uma quebra de confiança, né. Eu contei algo para o meu marido, pedi para ele não contar para ninguém, e ele contou para uma outra pessoa. Você não vai pensar em uma traição. Você vai dizer: "Pô, você quebrou minha confiança, eu te pedi segredo e você foi lá e contou para sua mãe, seu pai e outras pessoas". Beleza. Mas quando a gente fala na palavra traição, as pessoas logo veem: "Eita, fulano, o marido de fulana saiu com outra pessoa". Então, entenda que a traição é um romper de um pacto de confiança. Então, não é só a questão do conjugal. Existem outras formas de traição que rompe esse pacto de confiança. Eu vou falar para vocês hoje cinco tipos de traições que podem ocorrer. A física, assim, é a que está no topo, é a que todo mundo logo pensa. Aí vem a traição emocional, traição virtual, que é diferente da emocional. A traição financeira. Olha o que a gente está falando, que a traição é o romper de um pacto de confiança. Quebrou a confiança. Então a gente encara, entende que a financeira também é. E, por último, a traição espiritual. Porque houve uma quebra de um pacto de confiança. Também um romper. Lá em Provérbios 6,32 nos diz que o que comete adultério não tem juízo, destrói a si mesmo e assim procede. E muitas pessoas entendem a palavra adultério, adulterar, como quando se fala em adultério, as pessoas vêm logo à mente. Traição sexual, adulterou, relação fora do casamento. Mas a palavra adultério, o significado da palavra adultério não é só a relação fora do casamento. O que é o adultério? É uma infidelidade estabelecida por uma relação carnal com outro? Sim, que não é o parceiro. Mas no direito, a palavra adultério vem de violação, transgressão de uma regra, né? Eh, Quando você viola, por exemplo, você pega uma prova de algo e você altera, não, no direito é uma violação, é uma adultério, entendeu? Eu adulterei uma prova. E isso não deixa de ser grave. No relação sexual, é um pecado que a Bíblia fala, né, sobre eh, o adultério, né? Então, quando a gente fala de violação de direito, no direito, o adultério é alteração. A gente muda para alteração. Mas aqui a gente está falando de relações conjugais. Então, a gente vai partir para o adultério. E vamos voltar para a nossa traição, os tipos de traição. Então, quando a gente continua, né? A traição física. O que é a traição física que a gente fala? É a infidelidade sexual, né? É fato. Quando a gente pensa na traição física, a gente fala na infidelidade sexual. Ela é a mais conhecida, sim. Envolve, né, questões sexuais com pessoas fora do relacionamento. E o impacto é devastador. Mexe totalmente com a confiança, respeito e intimidade. Porque em lá em Gênesis, né, quando a gente fala acerca do casamento, Deus fala que para instruir o homem que deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua mulher e eles deixarão de ser dois, passarão a ser um. Então, meu corpo pertence ao meu marido, não pertence ao vizinho ou ao colega de trabalho. Quando eu deixo de me envolver sexualmente com meu marido para me envolver com outras pessoas, eu estou trazendo para mim aquilo que é daquela pessoa. É uma união carnal e não só carnal, tem um peso espiritual nisso aí. As pessoas não entendem. Então, é uma violação da intimidade. Meu corpo é meu, o meu marido é meu corpo é dele, o dele é dele e meu. Somente de mais ninguém. Então, essa é a traição que as pessoas mais conhecem. E é a que envolve a infidelidade sexual. Temos também a traição emocional. O que seria a traição emocional? É quando eu mantenho um vínculo afetivo, né, íntimo com outra pessoa. Eu não preciso dormir com aquela pessoa, mas eu tenho um vínculo íntimo que eu conto para aquela pessoa que eu
abro para aquela pessoa as coisas que eu não abro para o meu marido. Então, eu tô traindo meu marido nesse sentido. E ele é o meu confidente. Ele faz parte de mim. Então, eu não tenho que abrir para outras pessoas coisas que eu deveria abrir com ele ou coisas que eu abro com ele. Tem coisas que só interessa a mim e ao meu marido, não interessa mais ninguém. Meu marido é Deus. Mas quando eu deixo de compartilhar com meu esposo ou com a minha esposa determinadas coisas que eu compartilho com outras pessoas, é uma traição emocional. E muitas vezes ela é mais dolorosa do que a física. E a física foi algo ali de momento, foi, fez e acabou. E o afeto íntimo com outra pessoa, o vínculo afetivo íntimo, é algo que vai durar. Ela envolve sentimentos profundos, entendeu? Então, às vezes, pode se tornar mais forte que aquela coisa do físico, pois você sabe, foi uma coisa de momento, aconteceu, passou. E o emocional não. Às vezes perdura por anos e o outro não sabe. Vamos falar pela terceira tipo de traição, que é a traição virtual. Traição virtual. O que seria traição virtual? Acho que todo mundo sabe que não é nenhuma criança. Traição virtual são conversas íntimas, trocas de fotos, mensagens sugestivas que muitas vezes você tem e que você sabe que é errado, porque quando você coloca a senha no seu celular e o seu esposo ou sua esposa não sabe a sua senha, e quando ela te pede ou ele te pede o celular para poder fazer uma chamada, tirar uma foto, você cria dificuldade, muitas vezes é porque você tem algo a esconder. E quem não deve, não tem. Eu não tenho nada a esconder do meu marido. Por que que ele me pede o celular e eu vou dizer não? Eu não tenho nada a esconder. Ele me pede o celular, mas quando você bota senhas e muda a senha, e biometria, e agora biometria visual, e essas coisas todas, por conta que não tem acesso, me desculpe, mas é porque você tem algo a esconder. Não existe mais o meu celular é meu, é privacidade. Não existe mais esse tipo de privacidade quando a gente casa, gente. Não tem, não existe. Então, se você quer privacidade, se você quer ter suas conversas que não agradam a Deus, principalmente, não case. Mas se você casa, seu direito é para o seu marido, para sua esposa. Não existe mais essa coisa de privacidade. Então, aquela questão é falar, me desculpe se você não gostou do que eu vou te dizer, mas quando você casa, você não tem mais poder sobre si. A Bíblia nos diz: meu corpo é do meu marido, o corpo dele é meu. Então, não existe mais esse tipo de privacidade, entendeu? Mas só que, infelizmente, o mundo vende para as pessoas que, não, meu celular é meu, não tem que pegar meu celular. Esse quer meu celular? Pra quê? Quer ver o quê? Viu? Quer ver o quê? É porque tem algo para esconder, entendeu? Isso é muito preocupante. Mas vamos continuar. A traição virtual. A tela pode parecer inocente. A tela do celular ou do computador. Pode parecer inocente. Imagine você tá com seu marido, ali, né? Aí ele tá no quarto lá, de repente, ele tá conversando. Quando você olha, ele pá, desliga. Por que desligou? E o que lá que você não pode ver? Entendeu? Então aí já é um tipo de traição. A pessoa se sente mal, a pessoa se sente traída, se desconfiando, às vezes não é nada. Então, a partir do momento que você toma essa atitude, inimigo trabalha e a pessoa vai a mil. Então, o que você tem a esconder no celular ou no computador que o seu esposo, seu cônjuge não pode saber? Porque não existe mais segredos. Vocês deixaram de ser dois e passaram a ser um. A dor de um é a dor do outro. Não pode mais existir segredo. Então, quando existe o segredo, existe uma confiança quebrando aí. Quebrou. Não confio em você porque você me esconde as coisas. Às vezes não é nada, mas quando você toma essa atitude, passa a ser tudo. Entendeu? E o quarto tipo de traição, vamos para o quarto tipo de traição, que é, muita gente pode não entender como uma traição, mas é a traição financeira. É, tipo, como assim traição? Eu trabalho, dou duro, tenho meu dinheiro, por que meu marido quer saber se ele também trabalha? Aí a gente fala pelo seguinte, eu não, eu deixei, era eu, ele era ele. A gente casou, passou a ser um. Então, se passou a ser um, temos dívidas, temos reservas, e a gente tem que estar junto tudo. Eu não posso adquirir dívidas que meu marido não saiba, para ele tomar de surpresa lá na frente. Ele não pode adquirir dívidas que eu não saiba. A gente tem que fazer tudo em comum acordo, né? Reservas, eu tenho que. Ele tem que estar ciente de tudo que acontece na minha vida financeira, porque eu sei o dia de agora, eu não sei o dia de mais tarde. Porque aí, como é eu morrer?
Aí eu faço reservas lá, tenho várias contas em banco, meu marido não sabe. Eu morro, essa conta vai ficar pra quem? Pro banco. E se tiver filhos, pior ainda, porque eu crio várias dívidas, morro, quem assume as dívidas? Ele e os filhos. E aí a situação fica. Então, quando eu escondo o que eu ganho do meu esposo, quando ele esconde o que ele ganha de mim, quando a gente não administra tudo junto, dá problema. Quando eu faço um gasto, sem meu marido estar ciente de um gasto que eu fiz, eu não tô falando de você ali fazer uma unha, mas se você não trabalha e você tem um cartão dele na sua mão e vai fazer a unha, ele tem que estar ciente. Você vai fazer a unha porque quando a fatura do cartão chegar, tá lá listado tudo que você fez. Então, no programa Casamento Inabalável, a gente fala sobre a organização financeira de ambos para que na hora que as coisas apertarem, e a gente sabe que agora as coisas estão apertando no Brasil de tal forma, no mundo de tal forma, que a gente tem que ter o controle de tudo e ir juntos. E é juntos que a gente consegue ter um objetivo. O des... Na série Os Despertos, né, tem o Despertar em Família. Despertar em Família também fala isso. Tem que ter uma união entre os membros da família ali da casa para quando a coisa, a situação apertar de tal forma, todos estarem cientes, olha, vamos fazer uma reserva? Vamos, a gente tem a reserva em tal lugar. E aí, vamos gastar, precisamos gastar. Existem gastos. Eu recentemente passei por um problema, né? A gente tem tudo cronometrado, minha geladeira deu problema. E aí? Se a gente não tivesse tudo cronometrado, certinho, é um gasto que ia surgir, ia ter que se fazer. Então a gente sentou como um acordo, vamos resolver o problema da geladeira, vamos. Então, se de repente a geladeira quebra, eu digo, peraí, não quero mais geladeira, vou comprar geladeira. Vou lá e compro a geladeira. E ele tá ciente. E aí? A geladeira chega, mas a conta não chega. Entendeu? Então a gente tem que estar em comum acordo. E isso também faz parte de uma traição. Quando eu omito coisas financeiras do meu marido, ele omite de mim, né? É, toma decisões que sem que eu saiba, eu tomo decisões sem que ele saiba, faço os gastos, faço reserva, quebra a transparência. E o senso de parceria vai embora. E aí a gente volta, é como se sou eu, você é você. E acabou. Não é. Acho que a gente precisa, principalmente para casais que são cristãos. Né? Eu sei que esse vídeo vai alcançar um monte de gente, mas a gente precisa estar alerta. E você que não é cristão também precisa aprender a se organizar financeiramente, porque lá na frente os problemas de relacionamentos também são muito envoltos à questão financeira, a questão da traição financeira. Porque quando tudo é organizado, a gente não tem problema. E o quinto e último que eu vou trazer para vocês hoje é a traição espiritual. Traição espiritual é uma traição, Ellen? Aonde é? Porque quando eu negligencio Deus, negligencio a oração e abandono os princípios da fé, eu estou rompendo compromissos espirituais assumidos juntos. Lembra quando a gente casa lá e o pastor, ou até mesmo o padre, que a gente casa no religioso, principalmente religioso, ele fala até que a morte separe, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, né? Amando e respeitando. Então, quando eu quebro esses princípios todos, eu não estou só traindo ele ou ela, né? Porque eu quebrei todos esses princípios e, como eu disse lá no início, é uma quebra de confiança. Quando eu quebro esses princípios, eu estou traindo ele ou ela, né? Eu estou traindo meu marido e principalmente traindo a Deus. Quebrando um compromisso que eu é uma quebra de confiança, quebrando a confiança que eu fiz para com meu esposo, ou você fez para com sua esposa, e perante a Deus, no altar. Seja você casado numa igreja evangélica, seja você casado numa igreja católica, ou seja você casado onde for, até mesmo no civil, existe toda essa quebra. Existe, infelizmente, é um tipo de traição. Você pode não ter nunca entendido dessa forma, mas é. Então, as consequências da traição, elas nos deixam marca. E toda traição deixa marca. É, a perda de confiança, o bloqueio emocional, o danos à autoestima, a desconexão espiritual, e muitas vezes impactos profundos na família, porque, especialmente, como eu falei, quando se tem filho envolvido. Se tem filho, aí o problema é maior, a consequência é bem maior. É possível restaurar? Sim, é possível restaurar. Mas exige arrependimento genuíno, perdão verdadeiro, não é só perdoar da boca para fora, tem que perdoar do coração. E a comunicação clara entre ambos.
né, acima de tudo, tempo e paciência, né, como eu disse, Mateus 19 existe para os homens, parece que é impossível, mas para Deus tudo é possível, basta crer. E você vai conseguir, restaurar ali e voltar a ter a confiança. Porque reconstruir a confiança é como replantar uma árvore. Vai levar tempo, cuidado e constância. Deixar ela no tempo dela, ali regando, né, cuidando o tempo todo e tendo constância ali. Se você já enfrentou a dor da traição ou conhece alguém que está passando por isso, saiba que ainda existe uma esperança, viu? Não esqueça. Existe, porque Deus, ele é especialista em restaurar o que parece perdido. Então, eu convido vocês, né, para o meu programa Casamento Inabalável, onde eu ensino passo a passo como reconstruir a confiança e viver um relacionamento de amor, respeito e fidelidade, tá? Você clica no link da baixo, aí no link da descrição, né? E não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse para transformar a sua vida, seu casamento ou até mesmo a vida de outras pessoas que você pode estar tudo bem, você pode não ter tido nenhum desses 5 tópicos que eu te falei, mas você conhece alguém que já passou por um dos 5, então caminha para ele. E o bem-estar em foco, que aí vai cuidar da sua saúde por um todo, principalmente a saúde feminina, mas vocês que são homens, tem alguma mulher ao seu redor que você pode também indicar para ela, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Como eu disse e vou repetir para vocês. Inscrevam no canal, ative o sininho, para vocês não ficarem de fora, porque eu estou sempre trazendo novidades para você aqui no canal da GN Academy Global. Até mais.